Ao vivo já. Mas por enquanto só está aparecendo. Mas está de cabeça para baixo o quê? Tira o som, pai João. Pessoal, Não, é normal. vocês estão me ouvindo? A tela. Não, ela tá normal. É porque o pessoal vai ter que assistir com a tela de cabeça para baixo mesmo. Sério? É porque Sim, a deitado, Adriana está deitado. no computador, ela disse, mãe, tá de cabeça. É isso mesmo, vai aparecer assim na tela. É só deitar o celular. É, mas e notebook, como é que deita? Tô sem som. Foi embora. Carlivan, fala aí. Oi, Ah, ok. tá escutando? Tô. Ó, pessoal, tá tudo ok? Boa noite para todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. É nossa primeira Foi embora live, meu som. pelo menos já eu falo, né, primeira live, né, interpretando, mas a gente vai se adaptando aí aos pouquinhos com o que a gente tem, beleza? Espero que vocês gostem desse bate-papo que vai rolar hoje aqui, tá? A gente vai bater um papo aí sobre essa comunicacional em TVs e mídias sociais. E aí a gente tem presentes aqui, pessoas ilustres, que são gabaritadas aí para bater esse papo com a gente. Eu vou ser só o intermediador, vou só puxar a conversa, e Eu não tô ouvindo. ao longo do tempo a gente vai debatendo o tema. Consegue ouvir, Pajama? Tá, deixa eu tentar mandar Eu não tô ao vivo ouvindo assim mesmo. vocês, eu não consigo ouvi-los. Vocês estão me ouvindo? Tira o fone, tira o fone. Tira o fone de ouvido. Sim. Tá escutando Bem. agora? Tá escutando? Tá escutando? Gente, Aí se eu tirar o sem OBS, ele não ouvi-los. vai transmitir. Segura aí, pessoal. Enquanto a gente configura aqui. Ouvindo? Não estou conseguindo ouvir vocês. Oi, Pagiano. Consegue escutar? Oi, agora eu consigo. Agora eu consigo. Pronto. Então, isso é até bom acontecer, né? Tem tudo a ver com a nosso tema. Exatamente. A gente vai se adaptando aí. A gente está com ainda 5 minutinhos de live. Já tem gente acompanhando a gente aqui no Insta. Bom, Mas as meninas aí eu peço também, Pajama, que elas estão acompanhando, que elas possam dar esse feedback, se está aparecendo, se está tudo ok. Pelo menos para mim está ok aqui. Tá bom? certo, ok. Então, falar de acessibilidade comunicacional nesse contexto e em mídias sociais, a gente já se depara com Pode ir, situações Pajama. como essa. É, Pode ir.
A gente cortar, tem... apresentar. Rapidinho, só Tá para a gente poder muito... se apresentar. Tá, segura um pouquinho. Então, eu sou o Carlos Vaga, tá? Estou puxando essa live, essa discussão sobre acessibilidade comunicacional em TVs e mídias sociais. E como eu falei anteriormente, a gente tem a participação de duas pessoas aí que vão estar nos auxiliando nessa discussão. Uma delas é a Alessandra, e eu vou pedir que ela se apresente, tá? Aí ela se apresenta e depois eu vou pedir que a gente está com interpretação de Libras, mas a intérprete de Libras ela também vai ser a nossa batedora de papo, né? Vai ser a gente vai bater um papo com ela também. Então, a Alessandra ela se apresenta, aí na sequência a Jaci se apresenta, tá bom? Tem um delayzinho. Boa noite. Eu me chamo Alessandra Pajama, eu sou produtora cultural, especialista em acessibilidade cultural. Meu sinal, Pajama. Então, em primeiro lugar, agradecer o convite, Carlivan, por participar desse momento. Eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. E é importante também a gente destacar essa dificuldade que a gente teve aqui no começo de conexão, porque isso é uma constante, né? Todas as pessoas estão conectadas, e olha que a gente não tem uma conexão muito ruim, mas ainda assim há muita interferência. Ótimo. A Jaci? Boa noite a todos. Meu nome é Jacinilde, esse é meu sinal, mais conhecida como Jace, e estamos aqui para apoiarmos, estarmos juntos na interpretação de Libras e falarmos um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante. Show. Eu me apresentei só, mas eu não dei o meu sinal. Esse aqui é o meu sinal, tá bom? Carlivan. Eu sou coordenador do Fórum Maranhense de Entidade de Pessoas com Deficiência e Patologia. E para mim é um prazer vocês aqui comigo nessa live para a gente discorrer desse assunto tão importante. Bom, a gente tem observado que as mídias sociais, que as TVs, elas têm sido um veículo importantíssimo, principalmente agora, nesse período de pandemia, né? As pessoas, quem de fato está se isolando, quem está em casa mesmo, se cuidando, está mais usando as mídias sociais e as TVs para se comunicar e para se informar. Mas, porém, a gente tem observado que essa comunicação, ela não chega para todos, né? Todos mesmo, né? Por mais que elas tentem informar quantidade de mortos, quantidade de curados, isso eu falo em questão da pandemia, ou então até mesmo sobre discussão sobre política, que nós estamos no ano político, muitos surdos e também pessoas cegas, elas acabam não alcançando as informações em tempo real, no mesmo tempo em que pessoas que não são surdas e pessoas que não são cegas conseguem alcançar essa comunicação. Então, eu fiquei com essa ansiedade de tentar discutir esse assunto, né? Então, assim, eu vou abrir a palavra para a Pajama, porque ela bem mais conhece, sabe, melhores formas, e ela consegue dar feedbacks, consegue mostrar alguns sinistros em ferramentas de mídias sociais e TVs, que, por exemplo, no nosso Maranhão, a gente tem TVs aí que discorrem vários assuntos, mas essas informações demoram a chegar para as outras pessoas. Então, eu vou deixar esse espaço um pouco aberto para ela e a gente vai fazendo algumas perguntas. Na sequência, eu converso um pouco mais com a Jace. Pajama? Ok. Então, é preciso a gente fazer uma busca ativa, sobretudo do ponto de vista de como essa comunicação tem sido feita, não só no Maranhão, mas em nível de Brasil. Pra você ter uma ideia, a gente tem vários mecanismos que estão sendo
utilizado pelo próprio governo federal, em que se fala sobre a pandemia, se fala sobre Covid, se fala sobre lavagem de mãos, sobre orientações gerais, né, em torno da Covid-19. No entanto, não há uma preocupação para que essas informações estejam em múltiplos formatos acessíveis. E aí, quando a gente fala de mídia social, a gente não pode, de maneira alguma, deixar de pensar na importância da gente trabalhar essa mídia social, mas lembrar que a gente tem um país extremamente plural, em que a própria conexão às redes é uma conexão ainda muito ineficiente, e a gente também precisa lembrar que as informações elas precisam de múltiplos formatos acessíveis. E aí eu chamo a atenção, Carlivan e Jace, não só para a questão da acessibilidade comunicacional no tocante à pessoa com deficiência visual, ao surdo, ou à própria pessoa com deficiência intelectual, né? Mas, assim, como é que ficam as pessoas, por exemplo, analfabetas, diante disso tudo? Né, diante dessa informação toda, que é para circular, e é para circular de uma forma que consiga alcançar a ponta, e a gente ainda tem um grande abismo. Como que essa mídia chega até o povo, né, a ponta, o público em geral. Isso é muito preocupante. Você vê que até hoje a gente tem várias pessoas que sequer conseguiram se cadastrar no auxílio emergencial, né? E a gente já está aí passando 3 meses, né? Vamos passar terceiro mês de pandemia. E aí a gente precisa repensar esse formato de mídia, né? E como que a gente realmente alcança o povão, em nível de Brasil, em nível de estado, em nível de cidades. A gente precisa repensar esse formato de mídias e, sobretudo, quando a gente consegue estar dentro de uma mídia social, como que a gente realmente democratiza esse acesso à informação. Certo. A gente tem acompanhado, eu falei inicialmente, sobre as informações sobre pandemia do coronavírus, o mundo todo está vivendo isso. E eu faço parte de um conselho, a qual a Pajama também acompanha, mesmo sendo conselheira, mas está dentro da SETPOP, que é uma secretaria onde o conselho tem sua sede Na e seus rua. trabalhos também. E aí a gente tem se preocupado em tentar cobrar das TVs, das emissoras, essas informações de fato para todos, né? E aí depois também vai ser uma fala da Jaci daqui a pouco, que inclusive apoiando pelo trabalho deles dois, o Paulo da Jace, que eles toda noite, às 19 horas, eles estão fazendo a interpretação de Libras da TV da Mirante, né? Isso, da Mirante. E hoje eles não estão fazendo porque estão aqui conosco, viram essa exceção, então muito obrigado. Então, Conosco. assim, a gente observa que se não partir da gente, se não partir de quem de fato está passando pela situação, aquela questão do nada sobre nós e nós, eles não fazem, né? E mesmo a gente cobrando, ainda assim eles não conseguem enxergar isso. Então, assim, como é que tu vê essa reação das emissoras, essa atitude delas não quererem, não se esforçarem em querer deixar acessível o material deles? Então, a gente tem uma legislação. Eu queria ressaltar aqui, primeiro, parabenizar o trabalho da Jace e do Paulo, que eles vêm fazendo essa tradução simultânea voluntariamente, né? Então, eles estão fazendo essa tradução simultânea toda noite do jornal local de uma emissora que é afiliada a uma grande emissora, que é a Globo. A gente tem uma legislação, Carlivan, eu acredito que de 2008, em que a TV ela já tem uma legendagem, que é o closed caption, e, né, a questão da audiodescrição,
que era para encerrar esse ano, o prazo foi prorrogado, né? E por aí vai. Eu penso o seguinte, que não só a sociedade civil organizada, mas os órgãos como os conselhos, né, devem fazer sim esse movimento para que a informação tenha múltiplos formatos acessíveis, mas, sobretudo, que a gente consiga levar não só a informação das rádios e TVs, né? Inclusive, eu faço um destaque aqui para a TV pública, que a extinta TV Brasil, porque a gente está no desmonte nacional de várias políticas. E, não obstante a tudo isso, claro que a televisão sofreu também uma perda gigantesca de direitos. E o segmento pessoa com deficiência foi um dos mais prejudicados, né, nos últimos meses. Né? Há quase 2 anos a gente vem num desmonte de várias políticas públicas. E, não obstante a tudo isso, o segmento pessoa com deficiência teve perdas muito significativas. Com relação à TV, e aí eu chamo a atenção para rádio e TV, né? É importante que essas mídias sejam regulamentadas, mas que, sobretudo, o movimento, o controle social, se faça presente para que a lei, né, a lei brasileira de inclusão, ela seja efetivada. A gente já tem um arcabouço legislativo gigantesco. O Brasil, ele é um dos que mais tem legislações na área do segmento pessoa com deficiência. O que falta, na verdade, é efetivar essas leis. E aí, para isso, a gente precisa que o controle social participe, cobre e, acima de tudo, faça com que o poder público, né, em todas as esferas de poder, compreendam que é importantíssimo a gente garantir esse acesso à informação. Eu queria ressaltar que o Estado do Maranhão, desde setembro de 2019, já se pode me corrigir na hora que ela for falar, a gente já tem uma lei que obriga que todo e qualquer evento, público ou particular, tenha um intérprete de Libras, por exemplo, no palco, no dispositivo, enfim, onde estiver. Isso é uma lei estadual, mas é preciso que seja garantido uma lei dessa em âmbito federal também, né? Quiçá em âmbito municipal, por que não? O correto seria que todos os eventos tivessem os mais diversos formatos acessíveis. Em tempos de pandemia, é impressionante como as informações elas chegam totalmente picotadas, às vezes, num esforço tremendo, né? O poder público local, e aí eu falo de município e de estado, tenta fazer com que essas informações, né, tenham um outro formato acessível. A prova é que Jássica é uma das pessoas que trabalha na Central de Libras e está sempre participando desse evento. Eu também, junto com a Secretaria Adjunta da Pessoa com Deficiência, da qual eu faço parte como assessora especial, a gente tem uma secretaria que faz com que todas essas informações tentem chegar, né, de formato acessível. Mas ainda é pouco. A gente precisa que isso já saia de lá, do Ministério, já venha toda essa informação já em formato acessível e a gente só replique. Hoje em dia já tem alguma coisa na internet, hoje em dia a gente já consegue encontrar alguma coisa. Mas eu lembro que na primeira semana de pandemia, por exemplo, um grupo de especialistas em acessibilidade cultural, que são egressos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da qual eu também sou egressa, a gente teve que se reunir logo na primeira semana para que a gente fizesse uma força-tarefa, um esforço conjunto, para provocar que as pessoas, né, que os gestores federais começassem a pensar como essa informação chegasse, né, qual formato isso aí poderia chegar não só no segmento pessoa com deficiência, mas nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, nas pessoas com deficiência, mas nos idosos,
entendeu? Nas pessoas analfabetas. Imagina um aplicativo, né? E aí a gente está falando de mídia social, e aí eu tenho um aplicativo que eu baixo para o meu smartphone. Quantos não têm smartphone, né? E aí esse smartphone eu tenho que manusear para fazer um cadastro que é mega complicado até eu conseguir o meu benefício emergencial. Então aí a gente já tem um abismo enorme entre o auxílio e a pessoa que precisa desse auxílio. E aí é uma mídia que não é fácil de ser manuseada. E aí a gente tem o idoso, a gente tem a pessoa com deficiência, a gente tem o analfabeto e por aí vai. E se a gente começar a falar muito sobre isso, a gente vai lembrar que nem todo mundo tem acesso à internet. Ah, Pajama, mas para manusear o app, não necessariamente a pessoa precisa ter crédito, mas ela precisa compreender, no mínimo, né? Então, por aí já começa todo esse emaranhado que faz com que a gente tenha ainda muita diferença social diante de toda essa catástrofe que está acontecendo no mundo, não só no nosso país, mas no mundo todo. Ótimo. Boa. Eu vou partir agora um pouquinho para conversar com a Jace, porque a gente sabe, a gente, dentro do Maranhão, a gente tem alguns grupos de pessoas surdas, associações, que também, de uma forma ou de outra, tentam passar informações para os seus associados, para a comunidade. Isso é uma comunidade muito grande. Entre eles, pode achar que não, mas há um vínculo muito grande, uma comunicação, na verdade, uma comunicação muito grande, né? Eles conseguem, às vezes, ter uma informação bem rápida dentro dos grupos deles de WhatsApp, de formas presenciais, e eles usam muito em ligações as videochamadas, né? Claro, né? É a melhor forma que tem, até porque a gente sabe que e para quem não sabe, a língua do surdo, a L1 do surdo é a Libras, né? Então não necessariamente ele tem aquela obrigação de português, o nosso português, né? E já se o Paulo faz um trabalho brilhante aí, que é a transmissão da TV, no canal do YouTube deles, inclusive né, essa transmissão também está passando lá agora. Eu queria saber se motivou a Jace e o Paulo a fazer isso, né? A se doar, se pegar o seu horário ali de 19 horas, de poder estar simplesmente com o seu filho, jantando, assistindo um jornal, ou fazendo qualquer outra coisa, mas se dispor de pegar aquela hora toda do jornal e fazer essa interpretação, essa transcrição. O que levou na tua mente de querer fazer isso? Você é boazinha? Fala pra gente aí. Bom, foi justamente isso. O fato de sentarmos, estarmos juntos, assistindo o jornal e perceber que tem pessoas que não estão conseguindo ouvir esse jornal e não estão conseguindo ter acesso a essas informações. Então, foi isso que mais nos preocupou e que nos motivou imediatamente a fazermos essa tradução e interpretação da língua de sinais do jornal, né? Porque se você tem acesso à informação e por isso você pode ter esse cuidado com sua família e com as pessoas que estão ao seu redor, por que as pessoas surdas, que também são cidadãos iguais a nós, por que eles não podem ter essa informação? E isso, como o Pajama falou, já está garantido em lei, é garantido em lei o direito à informação, né? A Lei 10.098, o Pajama pode me corrigir qualquer coisa, viu, Pajama? Então, já está garantido o direito à informação. Então, por que esses canais não fazem, não dão esse direito, não dispõem o acesso a esse direito? Então, não é pedir, não é fazer que obriguem eles
dar essa acessibilidade não é, mas é algo que já está garantido em lei e que eles deveriam garantir o acesso somente, né? Porque a acessibilidade é adquirir o acesso, é ter aquele espaço. E foi isso que nós fizemos, a preocupação no tempo de pandemia, em que todo mundo está se isolando na sua casa, e os surdos, como é que eles ficariam sem informação? Então, foi isso o principal motivo, né? A própria Bíblia diz que você ama o próximo como a si mesmo. Então, como nós estávamos tendo direito à informação, os surdos também precisariam desse direito à informação. É muito trabalhoso, essa interpretação simultânea do jornal sem material prévio, né? É muito difícil, não é fácil, mas a gente se predispôs porque era necessário, é preciso. Acessibilidade, eu acho que no tempo de pandemia, nós chegamos num tempo em que não temos mais como, temos somente a questão da paciência, um dia vai melhorar, um dia nós vamos conseguir, eu acho que não. Chegou um tempo após a pandemia, como eles estão falando, novo, normal, em que nós não podemos viver sem o acesso àquilo que temos direito. E os surdos não podem viver sem esse acesso àquilo que ele tem direito, que é o acesso à informação. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, a paixão pela profissão, por trabalhar com pessoas que também têm a mesma paixão, têm esse mesmo amor. Eu estou sem som. Que é Beatriz, Carvalho, que são as pessoas que estão ali dentro do grupo da secretaria, que eles estão fazendo de tudo para dar acessibilidade, para conseguir na mesma comunicação, temos que acessibilizar, temos que planejar. Então, isso nos fez garantir esse acesso ao de pessoa surda. Não é questão de ser bonzinha, né? Mas é questão mesmo de acessibilidade. Tá. Deu uma leve cortada, mas deu para acompanhar. Eu vivo caindo e voltando, caindo e voltando. Tá. Então, já assim, tu tá tendo um feedback, os surdos estão conseguindo, tu consegue ver se os surdos estão conseguindo acompanhar as informações, como é que tá funcionando? Eles te dizem, te mandam mensagem, ei, obrigado, valeu. Tem algum feedback da comunidade? O que eles estão achando desse trabalho, dessa transcrição, dessa interpretação? Sim, nós temos um feedback dos surdos. Quando começou a pandemia, logo quando nós nos isolamos, a primeira iniciativa da secretaria foi criar um grupo de WhatsApp, a CIL, em que nesse grupo nós temos muitos surdos, não só de São Luís, como de todo o estado do Maranhão. Essa foi a primeira iniciativa da Secretaria Adjunta da Pessoa com Deficiência. Foi nós fazemos, pela coordenação da CIL, fazemos um grupo de WhatsApp. E nesse grupo a gente coloca diversas informações acessíveis em Libras. E nesse grupo e também no privado, eles começam a conversar e falar que bom, que essa informação, que alívio, eu estou sabendo agora o que eu preciso fazer, como que eu devo me comportar diante dessa pandemia. Então, a gente tem esse feedback muito claro dos surdos. Só para ter uma ideia, nós fizemos um vídeo agora, estávamos preocupados com Imperatriz, então nós fizemos um vídeo para que os surdos de Imperatriz, mesmo com o comércio aberto, eles tivessem ainda mais cuidado com a sua família, né, e com o cuidado de higiene, com as suas mãos, usando máscara. E imediatamente eu tive o feedback de um surdo de Imperatriz me enviando um vídeo, ele me colocou no grupo, né, da CIL, falando que a importância dessa informação, que, de fato, tudo aquilo que eu tinha falado no vídeo,
era verídico, o comércio estava aberto e que ele ia replicar o nosso vídeo para os outros surdos de Imperatriz. Né? Então, isso é importante. Cada vez que a gente faz o jornal, o chat, ali eles começam a conversar e ver, nossa, como é que as pessoas não estão usando máscara, como é que as pessoas não estão se preocupando. Então, a aceitação pela informação na comunidade surda foi muito relevante, porque conseguiram ter esse feedback e também conseguiram se cuidar mais. Né, conseguiram se cuidar. E isso foi importante, porque a Secretaria pensou na prevenção do cuidado. E isso nós fizemos e, graças a Deus, os surdos seguiram as informações. Ótimo. Só para título de informação de nós três, não está dando muito certo a transmissão pelo Instagram, né? Tá travando, eu estou pegando Não estou ouvindo. Eu estou pegando o feedback aqui do pessoal e no WhatsApp, e aí mas eu creio que o Paulo ele está salvando, ele está gravando aí no YouTube e fica salvo, depois a gente tenta pegar o vídeo e jogar ele aí nas redes sociais, tá bom? Só para a gente se informar que no Instagram não está rolando. Não entendi. A gente consegue acompanhar. No YouTube, no canal do YouTube, Jace do Paulo. Certo? No canal do YouTube. E aí depois a gente tenta de alguma forma pegar esse vídeo. Não entendi. Não, não deu certo no Instagram, né? Já tem alguma coisa que está travando e está aparecendo só a nossa imagem, né? Sai o som bem pouco. Então, eu desliguei o dedo do Instagram e do OBS e estou deixando manter aí só no YouTube do Paulo e da Jace. Aí depois a gente pega esse vídeo e tenta de alguma forma publicar ela, beleza? A gente vai continuar aqui, tá? Pajama, a gente consegue escutar agora? Eu consigo acompanhar pelo YouTube para eu conseguir ouvir. Isso, o canal do Paulo e da Jace e do Paulo, canal no YouTube. Bom? Só me dá um legalzinho se eu posso te fazer a pergunta, se tu está conseguindo compreender. Deixa eu ver se ela volta. Ver se ela retorna. Bom, então, enquanto ela não retorna, eu tenho acompanhado também em algumas redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, né, nos stories e feeds. E tenho encontrado até pessoas com deficiência que acabam fazendo algumas publicações, querem ajudar de alguma forma, informar as outras pessoas, mas elas não acabam não ajudando, né? Elas não conseguem levar essa informação para todas elas. E eu fico me perguntando, assim, eu não sei que tem muita gente que milita pela pessoa com deficiência, às vezes milita pelo seu próprio segmento. Quando é surdo, o surdo milita só pelo surdo. Quando é cadeirante, o cadeirante quer militar só pelo cadeirante, o cego. E acaba acontecendo que não há uma comunicação entre... A gente até tenta fazer essa comunicação entre todos os segmentos de deficiência, mas algumas outras pessoas elas não se atentam para isso. E aí o intuito dessa live também foi discorrer sobre isso, né? E a gente tentar fazer com que as pessoas entendam que, por exemplo, se você faz um story, se você faz uma publicação no feed, que a gente possa, mesmo que a gente não tenha acesso a um intérprete de Libras, alguém que possa interpretar
a sua comunicação, que ela possa ali fazer uma legenda rápida, sem prejudicar a comunicação. Só que tem muita gente que tem, na verdade, é preguiça, né? Já quer fazer o vídeo, quer lançar e sem fazer edição. E o Paulo e a Jace, eles também têm feito esse trabalho simultâneo, né? Além de ter a transcrição, de fazer o vídeo em Libras, eles também se dão o tempo deles em fazer essa edição, o que dá muito trabalho, né? E as pessoas não compreendem. Então, o que é difícil também é as pessoas compreenderem o serviço do intérprete de Libras, né? Na verdade, o Paulo e a Jace, eles militam pela causa também. E eles vivem disso, né? E as pessoas não compreendem, né? Então, assim, tu consegue receber convites, as pessoas te chamam, quando vocês estipulam um preço, que vocês veem que é um serviço que, vou estipular um preço aqui, como é a aceitação, como é que as pessoas reagem quando dizem, nossa, isso tudo, é só meia horinha, é só uma horinha, só um não dá, tá? Como é que vocês reagem? Muitas pessoas, de fato, não entendem o trabalho e atuação do intérprete de Libras. Muitas frases como você chega e só faz essa mímica, mexe nos braços, é só isso. Muitas pessoas falam isso e desmerecem o valor, né, do dinheiro, daquilo que o intérprete precisa para sobreviver na questão da sua função profissional. Então, o intérprete, ele não faz mexer somente com as mãos, não é isso. O intérprete de Libras, ele está em uma outra modalidade linguística e ele vai traduzir para outra modalidade linguística. Então, de fato, é uma tradução, simultânea ou não, da língua de sinais. Quando nós estamos em atuação, a gente está realmente, cognitivamente, pensando em tradução, em traduzir, para que essa tradução consiga chegar na comunidade surda ou de Libras para o português, para a pessoa ouvinte e entender o que cada modalidade quer dizer. Então, é um trabalho muito meticuloso, muito detalhado, e quando a gente está naquela atuação, é um trabalho que realmente a gente cansa muito, e as pessoas precisam entender que é uma língua. A língua de sinais, ela não é uma linguagem, ela não é algo fácil de se fazer, ela precisa ter estudo, porque ela é uma língua, tem estrutura, e você precisa ter fluência para fazer essa tradução e interpretação da língua de sinais. Principalmente no contexto de mídia, né? Principalmente no contexto de jornal, que tudo acontece muito rápido. Então, por isso, você tem que ter essa fluência de Libras para que você consiga atingir a comunidade surda, né? E, de fato, levar essa informação. Por isso, não é somente mexendo os braços, mexendo as mãos. O valor, muitas pessoas realmente não entendem, muitas pessoas desmerecem o trabalho do intérprete, mas em tempo de pandemia, como antes também, a questão é só a questão da visibilidade, não é isso, Pajama? A questão da pessoa ver que aquele profissional tem o seu valor, né, e o valor é de tradutor e intérprete de Libras, é daquela pessoa que está fazendo a comunicação acontecer, ele é um canal de fazer a comunicação acontecer naquele momento, e para que aquela comunidade consiga ter o acesso devido previsto na legislação. Então, o intérprete de Libras, ele é capacitado para fazer essa tradução e interpretação de Libras. Precisa ser, né? É importante que ele tenha essa proficiência. Tá. Pajama, a gente tem também acompanhado alguns trabalhos, algumas pessoas que tentam, por exemplo, jornais, tentam informar as pessoas
sobre tudo, né? Sobre, por exemplo, hoje o que mais se comenta nas TVs é auxílio emergencial, Covid-19, é, corrupção, e, e que também aquelas tem muitas lives, né? Tem acontecido muitas lives, muitos shows. E eu observo assim as pessoas quando elas comentam assim, olha, clica, bota a câmera aí no nosso QR Code aqui na tela, né? Ou então manda uma mensagem para o nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, tá? Então assim, não entende que tem pessoas cegas que assistem TV, que assistem lives, né? Que querem curtir também, que também querem se informar. E ela faz assim, tá passando aqui na tela nosso número, liga agora, então corre aqui, joga a câmera no QR Code e doa pra gente, ou então vai lá, é promoção. E aí a pessoa cega, como é que ela consegue fazer isso? O que tu tem para dizer isso pra gente? Tu tem acompanhado isso, tu vê muito isso? Demais. Infelizmente, isso é uma prática que só se perpetua. É incrível isso, né? Mas é muito isso. Acontece demais na TV. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aparecendo aí na tela. Isso aí é clássico, né? Muito clássico. E aí a gente chama atenção para uma outra coisa. Tem uma campanha que está veiculando agora, no intervalo do jornal, né, de uma grande emissora de TV, em que eles fizeram várias cápsulazinhas assim, ensinando como utilizar a máscara, como lavar, enfim, e como lavar as mãos, né? Eu sonho em ver, por exemplo, um vídeo que ensine a lavar a mão corretamente, mas que tenha uma audiodescrição correta para que a pessoa com deficiência visual ou com baixa visão consiga compreender como é que ele vai fazer esses movimentos de lavagem de mãos. E eu não vejo, já procurei de todas as formas. Tem até um grupo lá de São Paulo que está desenvolvendo uns vídeos assim. Mas é muito chato, porque isso aí já era para sair, né? Era para se pensar nesse público. Você tem uma ideia, Jás? Eu adorei a tua fala quando tu diz assim, mas o pessoal não para pensar, por exemplo, é, na questão da pessoa surda. De fato, não para pensar, porque a gente imagina e aí eu vou falar do segmento pessoa surda e vou fazer uma provocação, né? Vou parafrasear. Se você está num evento, né, em que só tem pessoas surdas, e você chega e não tem um intérprete para você, se você não souber a língua brasileira de sinais, você está automaticamente excluído, né? Você está fora. Que ali os surdos estão na comunidade deles, né? E se você não souber a Libras, você está fora, né? Agora você imagina o quanto isso acontece no nosso dia a dia, o quanto as pessoas surdas não têm acesso à informação. E vários tipos de informação que circulam que não se preocupam com o segmento surdo. A pessoa cega ainda sofre é, um outro tipo de preconceito, né? Porque o povo diz assim, não, mas ele ouve, tipo, eu estou falando, ele está entendendo e acabou, né? Olha aqui, vê aqui, é para lá, é para cá, mas não orienta de fato. É aquela história do fala, mas não comunica, né? É como você tenta, de alguma forma, achar que está comunicando alguma coisa, quando na verdade você está sendo excludente de uma grande parte da população. Quero destacar que no Brasil, de acordo com o censo de 2010, a gente tem quase um quarto da população com algum tipo de deficiência. Desses, quase 5% desse um quarto aí é composto por pessoas surdas. E aí, a gente fazendo o recorte da pessoa com deficiência visual, a gente também se assusta, porque se hoje em dia a gente já vê
o intérprete de Libras, ainda com todas as resistências que a gente observa por aí, você imagina, Carlivan, o quanto a audiodescrição ainda tem que avançar, né? Que muita gente não sabe, e quem sabe não quer. Quando a gente diz, olha, você vai publicar um card, uma foto, descreve a foto, descreve o card, descreve do jeito que você compreender que está ali aquela imagem, mas tente descrever o mínimo. Se você não é bobagem, eu já vou falar o que é, então tá bom. Então, assim, é como se o recurso visual, né, propriamente dita, tá ótimo. É aquela frasezinha que eu não suporto, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Para quem? Né? Para quem é esse valor? E aí, Jássio, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. O trabalho do intérprete de Libras, o trabalho do audiodescritor e de todas as outras pessoas que trabalham com acessibilidade comunicacional é um trabalho que não tem preço, tem valor. Tem valor humano acima de tudo. Observa Jace Paulo de frente da TV, transcrevendo um trabalho que era para ser de uma emissora de TV, que era para ser regulamentado pela questão do pessoal da Agência Nacional de Comunicação. Então, assim, a gente precisa compreender que o trabalho das pessoas, né, que fazem acessibilidade comunicacional, ele não tem preço, ele tem valor, e valor humano acima de tudo. Compreende? Então, assim, enquanto a sociedade não perceber que ele está sendo excludente quando ele não deixa chegar a informação para o outro, para o seu semelhante, né? Porque ser diferente é normal. Eu costumo dizer, eu faço algumas oficinas, ministro algumas oficinas, algumas palestras, e na minha palestra eu sempre digo uma coisa: igualdade nunca foi, nem nunca vai ser sinônimo de justiça. Nunca. Porque a gente tem que dar direito igual a todo mundo, mas a gente precisa respeitar as diferenças. Só assim a gente consegue um mundo, pelo menos, mais equitativo. Uma sociedade equitativa em termos de oportunidade. E aí, meu querido, vale a gente lembrar o seguinte, que em tempos de desigualdade, em tempos de que a gente vê tanta gente à margem da informação, à margem de diversas coisas, cabe a cada um de nós sermos e fazermos a diferença que a gente tanto quer. Né? Eu acho que esse é o nossa principal missão enquanto seres humanos aqui, de passagem aqui por esse mundo. Então, assim, eu me orgulho muito de ver o trabalho do Paulo e da Jace, porque eu acho muito interessante, num momento como esse, que a gente vive uma situação tão ímpar no mundo, a gente ter pessoas que vão lá e se dedicam, né, para que a informação chegue no local onde tem que chegar. Isso é muito legal. Isso é realmente formidável, porque a gente precisa de mais e mais Paulo e Jace por aí para fazer a diferença na vida de tanta gente. E aí, só fortalecendo essa última fala, aí eu estou aqui com o canal do YouTube aberto também, aí já agradecer o pessoal que está aqui presente, a Beatriz, a Leninha. Ó, tua chefe está presente, Pajão. Viu? Já, achei que você está presente. Beijo, chefinha. O Antônio, a Patrícia, o Herbert Barbosa, o Márcio, e o Márcio Roberto, eu acho que eu com a certeza que ele é surdo, eu acho que eu conheço ele. O Márcio, ele diz assim: Jace Paulo, apoio, estou preocupada, por isso, coronavírus, comunidade de surda, não sabe que informação, claro, para surdos ficar em casa, falar acessibilidade, TV Mirante. E aí, Jace, isso aqui é um feedback, né? Exatamente, é o feedback. Porque o surdo, ele tá preocupado. Tem surdo que consegue, né? Ele vai atrás também, ele procura, ele liga também, ele procura se informar, mesmo com toda dificuldade.
mas ele acaba pegando uma informação ali um pouco em tempo real, mas tem estudo que também não quer saber o que é essa máscara, por que está todo mundo usando máscara, né? Tem estudo que, e também a gente tem as famílias dos surdos, né? Que infelizmente é uma luta que a gente tem muito. A gente já tem uma luta das famílias que usam o cartão do surdo, que usam o benefício do surdo, e não diz para quê. O surdo às vezes quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso, não pode, nem sabe que tem esse benefício. Será que essa família está dizendo para esse surdo, olha, usa máscara, sai de casa, ou lava a mão, por que lava a mão? Tá entendendo? Então, eu estou vendo a preocupação dele aqui, né? Os surdos, eles precisam ter essa consciência também e a participação também da família, né? Tu achas assim que a gente conseguiu avançar? Já, se tu tem esse conhecimento, a gente conseguiu avançar em alguma coisa nesse sentido, em questão da família, poder também estar ajudando os surdos? Eu acho que os surdos eles têm a sua especificidade muito grande. A língua de sinais, ela é própria do surdo, usuário de língua de sinais. Então, é necessário que a família saiba a língua de sinais, porque tem aquele surdo que ele entende e vê o mundo de forma só pela sua própria língua de sinais, né? E família que não tem aquela paciência ou não sabe, isso também não é culpável, porque existem momentos e momentos, existem contextos e contextos que precisam ser vistos dentro da família de um surdo. Mas, na sua maioria, não pensa que o surdo ele aprende pelo que ele vê. Os ouvidos do surdo são os olhos. Então, se quer dizer para o surdo que ele precisa usar uma máscara, faça disso o seu próprio exemplo. Use a máscara, demonstre. Né? Se quer lavar as mãos, vai e leve o surdo junto. Ó, você tem que lavar assim, tem que lavar assim. Então, nem toda a família faz isso. Claro que tem famílias que fazem, mas na maioria das vezes são surdos oralizados. Né? Então, os surdos oralizados eles vão tendo o seu desenvolvimento nessa questão que você falou de busca pela informação. E os surdos que são completamente usuários da sua própria língua, sem fazer nenhuma espécie de oralismo, eles dependem daqueles que demonstrem para eles o que eles têm que fazer, né, na sua expressão facial e em toda a forma que a língua de sinais tem como língua e como comunicação expressiva, para que o surdo consiga captar aquela informação que só chega para ele de forma visual. Então, esse é uma das principais problemáticas que nós encontramos na comunicação familiar, né, e no contexto da vida de uma pessoa surda. Aí só o Antônio, novamente, ele coloca aqui, o Antônio Marcondes. Ele já é outra pessoa. Ele coloca assim: desde o dia 1º de maio, interpreto o Jornal Nacional de forma voluntária para o meu Facebook. Recebo muitos relatos emocionantes. É o intérprete, né? Emocionantes deles, agradecendo a acessibilidade. Aí ele parabeniza aqui a Jace. Aí ele bota aqui: eu gostaria de saber quando que a Jace começou a fazer esse belo trabalho de interpretar o jornal de forma voluntária. Bom, ela já falou no início do vídeo, mas eu vou dar mais uma brecha para ela falar, que é importante, né? Então as pessoas já estão interagindo aqui. Tá? Um abraço aí para Leandro também. Abraço, meus filhos. E aí, já, se ele quer saber quando foi que vocês. Quando vocês começaram a fazer esse belo trabalho, tá? Aí depois eu vou passar para a Pajama, porque eu quero que a gente converse um pouco mais sobre produtores, tá bom? Já. Ui! O Paulo está vendo aqui o nosso primeiro vídeo, foi dia 15 de maio que nós começamos, né? Mas antes disso, como eu já falei, já havia o trabalho de informação desse mesmo jornal dentro do grupo. Dentro do grupo já havia recortes que a gente fazia e jogávamos dentro do grupo.
para que todos tivessem esse conhecimento de informação sobre a pandemia. Mas, efetivamente, foi depois que nós começamos a adquirir algumas ferramentas para nós fazermos essa transmissão. Você sabe que não é fácil. Nós não podemos fazer transmissão somente pelo celular, de qualquer forma, com qualquer internet, a gente não consegue. Então, quem conhece o Paulo e a Jaque sabe que a gente gosta de trabalhar com excelência, fazer o melhor. Então, a gente buscou primeiro fazer o melhor, buscando primeiro as ferramentas que a gente pudesse jogar na mídia, de forma que os surdos realmente conseguissem ver e captar as informações de forma correta, tanto linguisticamente quanto nas ferramentas de informação. Entendeu? Eu já vi o seu trabalho no YouTube, do Jornal Nacional, né, no Facebook, aliás, no Facebook já vi. Parabenizo também o seu trabalho, e você sabe que não é fácil por nós não termos esse material antes, né? Não temos esse material. Então, o intérprete, ele entra num transe total de pesquisa pelas informações. Muitas pessoas não querem ver jornal manhã, tarde e noite, e já o intérprete, ele precisa buscar. Manhã, tarde e noite, ele está vendo, pegando informações, porque, obviamente, uma dessas informações pode ser que se repita naquele horário em que ele estiver interpretando. Então, como ele não tem essa comunicação prévia do material, ele começa a ficar ali, né? Tipo zumbi, não é isso, Pajão? O tempo todinho ali, ó, pegando as informações para conseguir fazer um trabalho de tradução com excelência, mas é claro que por causa da internet e pelo fato de não ter o material prévio, muitas coisas podem acontecer naquele momento, né? E hoje eu estava vendo a até colocou uma nota que algumas pessoas estão falando, né, do trabalho home office do intérprete em casa, reclamando do trabalho dele, do que tem atrás, do como ele está trabalhando, e a FEPRAPIL falou, isso é um verdadeiro absurdo, né? Porque o trabalho do intérprete, no momento em que ele está se voluntariando, no momento que ele está assim, ainda se torna muito mais difícil, né? Aí a atenção total para que ele consiga fazer esse trabalho. Então, vamos valorizar os intérpretes de Libras em tempos de pandemia também. Ótimo. Eu pedi desculpa aí pela zoada da porta, estava aberta. Cara, olha, é um relato, assim, eu amo Libras, cara, já se sabe, Paulo sabe, eu amo os intérpretes, de verdade mesmo, de verdade, que muito depois que eu fui me tocar, que eu sou surdo de um lado, né, então o Paulo é doido para me deixar surdo logo do outro, que é para não ficar surdo de uma vez logo. Mas eu acabo caindo em responsabilidade também de não querer aprender mais. Mas eu ainda consigo puxar a conversa e eu espero que a gente consiga. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui também é um trabalho de informação e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Pajama, a gente tem visto muitas lives, muitos shows ao vivo e alguns artistas entraram na modinha, né? Eu sei que tem artistas que realmente são interessados, que querem fazer o papel, que querem que a música deles chegue para todos, né? Mas também tem muito e muito artista, a gente teve fatos aqui no Maranhão com um artista, né? Nem quero falar o nome dele, mas que foi deplorável, né? Então, mas tem artista que está fazendo por modinha, que viu, fulano de tal colocou, todo mundo comentou, tem muita gente fazendo, bora colocar no nosso. Não sabe nem para onde vai, né? Então, assim, o que tu tem para passar assim, para os produtores, né? Para os produtores e para os artistas, para os músicos. Eu tenho aqui na live, eu já consigo observar dois amigos meus que são produtores. Um é o Guilherme Meirelles, que ele tem a empresa dele, que é a Cristo 7, que trabalha com bandas católicas, e aí eu conversei com ele ontem, eu dei um toque e tal. Então, o que tu tem para falar para essas pessoas sobre essa questão da acessibilidade comunicacional
em shows, em lives? Em primeiro lugar, eu quero dizer força, produtores, nós vamos conseguir sobreviver, porque está difícil. Nunca um produtor cultural sofreu tanto como nesse período agora, em que nós fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar, né? Então, assim, a questão das lives, o produtor ele tem que ser uma máxima de quem trabalha com produção. Tem que ser o melhor amigo do técnico de som. Agora, mais do que nunca, o produtor ele tem que ser aliado do técnico de som e do técnico de vídeo, tá? De quem está captando imagem e está captando som. Essa é a primeira coisa. Esse trio tem que ficar muito, mas conversar muito entre si, porque senão o negócio vai desandar. E quando a gente fala de modinha, tomara que a moda pegue. Eu torço para que essa moda pegue mesmo. Porque, assim, a gente já viu live com audiodescrição, a gente já viu live com intérprete de Libras. Tomara que isso aí realmente, nem que seja pela modinha, as pessoas comecem a divulgar mais, porque eu acredito muito que esse é o caminho. E aí compreendam, queridos produtores, que quando você desenvolve um produto cultural, né? Você quando está fazendo o seu projeto cultural, se desde o projeto, do pré-projeto, você já começa a se preocupar com a acessibilidade. Quando você tiver o seu produto cultural, que é um show, que é uma live, seja lá o que for, e agora vai ser muito por live, fica muito mais fácil você atingir diversos públicos. E aí, isso aí agrega um valor muito positivo para o produto cultural. Seja ele um livro, seja ele o que for. Quando a gente consegue fazer com múltiplos formatos acessíveis, isso aí tende a agregar muito valor em muitas pessoas, né? Eu estava brincando com um amigo meu, dizendo o seguinte, ele é produtor cultural, e aí ele disse, mas será que isso faz diferença? Eu disse, meu amigo, eu vou te contar uma piada. Um fio de cabelo na cabeça de um careca, ele não faz diferença nenhuma. Mas pega esse mesmo fio de cabelo e coloca dentro de um prato de sopa e vê o estrago que vai fazer. Então, a partir do momento que você se preocupa com a acessibilidade, que você começa a fazer a diferença, né? É a modinha. Um vai ver, o outro vai ver, isso vai virando, vai se tornando uma onda, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Lembrando que a gente precisa sempre de parcerias. É aquela frase, né? Sozinho ninguém é nada. O resto vocês complementam. Mas é isso, nem corno. Né? Então, sozinho no mundo a gente não é absolutamente nada, nem corno. Então, a gente precisa realmente trabalhar em conjunto, ter como aliado os técnicos de som, ter como aliado os técnicos de vídeo, né? A galera aí que trabalha muito bem com transmissão online. Eu mesma tive uma equipe gigantesca comigo aqui, todo mundo de casa, porque todos nós somos produtores aqui em casa, graças a Deus. Não é tão graças a Deus, que agora sem produção está difícil. Mas, assim, aqui todo mundo é produtor, então acaba que todo mundo se ajuda aqui em casa, um faz captação de áudio, de imagem, por aí vai. Mas aí, gente, é saber se reinventar, né? Esse é o momento do produtor se reinventar e saber trabalhar essas mídias sociais em formatos acessíveis. Queria aproveitar que já está terminando e dizer o seguinte: temos o São João, né, Carlivan? Pois E é, é tempo de guarnecer em casa. Eu acho que a gente precisa subir essa hashtag, né? E dizer que a gente precisa muito trabalhar essa hashtag, faça o seu guarnecer dentro de casa. Nós somos extremamente do São João. Então, é a hora dos produtores se reinventarem, começar a fazer esse São João em casa, com inclusive, responsabilidade. inclusive uma pergunta, aí a gente já, quem está assistindo a nossa live está vendo aí, passando aí o tema da nossa live, e a Itabarra é tempo de guarnecer em casa, né? A gente está começando
a Pajama deu a brilhante ideia e a gente está começando a puxar essa campanha a partir de hoje, né? São João! São João! Então, assim, o Paulo pergunta assim, pergunta aí para a Pajama sobre os eventos do Maranhão, eventos culturais do Maranhão, que a nota tem acessibilidade, diversos eventos no estado do Maranhão. A Lei 11.090 Sim, de 2019, pelo deputado Neto Evangelista, e o próprio governo não cumpre, sim. tá? Aí, Não, cumpre sim. falar dessa nossa cultura, cara, não vai ter São João, não acredito! Mas, assim, o que que a gente pode fazer? Bora começar essa campanha hoje. Mingau de milho em casa, posta mingau de milho em casa, o Vingar. milho cozido, cozinha o milho, Isso. posta São É. João, põe bandeirinha aqui no rack da TV. Canjica, pamonha, E aí? bolo de milho. E aí? Isso, é isso aí. A gente começar a se reinventar e já começa pelo São João. Eu quero dizer, Paulo, falando da questão da acessibilidade, eu trabalhei junto com a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, Secretaria de Cultura, entre outras secretarias, Comitê Gestor do Direito da Pessoa com Deficiência. A gente trabalhou durante todo o Carnaval. Foi um dos últimos trabalhos que a gente fez em que a gente trabalhou a questão da acessibilidade em vários formatos. Tínhamos intérprete de Libras em todos os shows carnavalescos, nos palcos, né? Espaço preferencial, entre outros. Isso já é uma lei que está sendo cumprida, pelo menos nos eventos do governo do Estado, não há mais. Né? A gente teve até um problema com um cantor aí, não vamos tocar no nome dele, e não vamos dar ibope a ele, mas ele está respondendo por não aceitar o intérprete de Libras no palco, porque ainda tem isso. Né? Os artistas que se recusam a ter o intérprete no palco. Mas aí, em termos de São Luís, a gente tem vários outros. A gente tem pode falar o nome do projeto? A gente tem várias produções que acontecem aqui em São Luís. A gente tem o BR-135, a gente tem o Rico Choro Convida na Praça, que foi um dos primeiros, né, a fazer a questão, a garantir a acessibilidade cultural. A gente tem o Maranhão na tela, o BR-135, o Rico Choro Convida, a gente tem o nosso Carnaval, a gente tem o nosso São João, que esse ano não vai ter, e também as festas de Natal, de final de ano, todas elas com pelo menos intérprete de Libras, com audiodescrição. A gente tem um vídeo mapping lá no Palácio dos Leões, já há 3 anos ele acontece com a audiodescrição, e a gente tem outras ações, por isso que eu não gosto de citar, porque uma hora ou outra eu esqueço de um ou outro, mas a gente tem muita produção que já começa. O próprio SESC, Mãos à Obras, fez uma série de coisas aí com relação à acessibilidade. E aí, tu levantou a bola, eu corto, né? Não tem como a gente não falar, se a gente está falando de acessibilidade cultural e cultura é lazer, não tem como não falar do Inclusive Praia, que é um projeto que é patrocinado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e Lazer e que está parado, né? Como tudo está parado, nós fomos os primeiros a parar, provavelmente seremos os últimos a voltar, mas que é a primeira estação de lazer em múltiplos formatos acessíveis, totalmente gratuito na beira da praia. Lógico que a gente vai continuar parado por um tempo, mas vamos voltar. Uma hora a gente volta e até lá, gente, vamos se reinventar. O Inclusive está com uma proposta do Inclusive em Casa, que é interessante dar uma olhada lá na página do projeto. Mas aí a gente sobe a hashtag, né, Carlivan? São João em casa, guarnece em casa, né? Guarnece em Vamos casa. guarnecer em casa. É isso E aí. aí, gente, eu queria só finalizar dizendo o seguinte: no Natal, a gente tem um costume de fazer comidas gostosas, de reunir a nossa família, né, de comer junto e tudo. Em São João, vamos fazer isso, domingo. Agora, pega a sua esposa, seu filho, faça uma comida, né, um prato típico maranhense, né, escute uma toada de Bumba Meu Boi, um cacuriá, né? E vamos aproveitar o mês de junho, que é cheio dos nossos santos, Santo Antônio, São João, São Marçal, São Pedro, e fazer uma prece para que esses santos nos ajudem a passar por esse momento que é tão ímpar na vida de todos nós.
Eu, pelo menos, apesar dos meus 20 e poucos anos de idade, eu não me lembro de nunca ter tido um São João. Essa é a primeira vez na minha vida que eu não vejo um São João acontecer. Mas o mais importante é que a gente segure a onda agora, vai passar. Vamos esperar que vai passar. É acreditar que vai passar. Show. Tá, a gente, como não, como a ideia era colocar no Instagram, né? E aí o Instagram ele te limita, né? Ali uma horinha de lives fica bacana, a pessoa vai e volta de novo para meia horinha. Como está no YouTube, a gente tem um tempo maior. A gente já tem 1h10 de live. Ai, meu Deus. A gente vai fazer mais 10 minutinhos de live, para não ficar muito chato, né? Mas assim, só para me ler aqui também, e aí, Tem gente, pergunta aí, Carlivan? tem algumas salas, eu já fazia aqui. É, é, na verdade, assim, eu fortalecer essa campanha, né, É Tempo de Guarnecer em Casa, e que você possa aí fazer alguma sua festinha com sua família, com sua esposa, com seus filhos, dentro de casa mesmo, e aí posta lá e sobe a hashtag É Tempo de Guarnecer em Casa, beleza? Tem Dedé tá online Sem aqui. receber ninguém. É só quem está em casa. Zeline tá mandando um abraço pra gente aí, parabenizando aí Paulo e Jace pelo Jornal Acessível. Tá, o Leandro Ale, que é o aqui do nosso bairro aqui, ele botou aqui, hashtag Fica em Casa, quero fazer um projeto em São João para as pessoas verem em casa, ritmo comédia. Acho que ele quer fazer algum trabalho de São João. O Leandro, não sei se Ele é você... maravilhoso. Ele tem um trabalho maravilhoso. Então, assim, Ele é ele vai... maravilhoso. A ideia dele é fazer algo criativo e com comédia e publicar. Pô, chama aí, vai. Chama aí, estamos fazendo nada, estamos em casa mesmo. Então, eu já aproveito, Aproveitar que tem muita gente. eu já aproveito. Carlivan, Não, pode falar. aproveitar rapidinho, deixa eu te interromper. Aproveitar que tem muita gente ligada, e tem o Leandro, que é artista, e tem outras pessoas que estão acompanhando a gente. Tem um edital do Sesc que saiu hoje, Tu. Tem um edital aí que está circulando já nas redes, saiu hoje, eu recebi hoje esse edital. Então é bom a gente ficar atento e ver se dá para participar. Viu, Leandro? Não perde essa oportunidade, Isabelle Passinho, Deline, beijo, Deline. Ótimo. Então, eu já aproveito também, aqui a gente vai, não tem problema de a gente falar de nomes, não, mas assim, a Alessandra, ela é produtora cultural, né, ela tem a sua empresa, as filhas dela também têm a empresa, tem a produção, então já fica aí a dica, né, para quem quiser Os chamar, genros. que quer fazer, botar a família toda para ser produtor, então aproveita, que é assim, eu indico, indica, não sei nem qual é a moral que eu tenho, mas eu indico que eu conheço, eu sei, faz um bom trabalho, conhece de fato todas as dificuldades que a gente passa, que a pessoa surda passa, que a pessoa cega passa, que o artista, que muitas das vezes o artista, ele não é lembrado, né? Só dizer assim, cultura, show, teatro, aí só lembra de quem vai assistir, mas não lembra de quem está produzindo e de quem está Isso. fazendo o show acontecer. Então, assim, super indico, tá? Pajama Produções, André Milhas Produções, aí meu amigo DJ Hamilton, que eu sei que ele está assistindo. Então, daqui a pouco vocês contratam, chama eles aí, que eles, tá bom? Que eles fazem um trabalho belíssimo, tá? Tem uma pergunta aqui, na verdade, a gente já fica a deixa para a gente encerrar, né? A gente vai aqui com mais 1h13 de live, a gente faz mais 7 minutinhos. Então, eu pergunto, deixo aberto para Jás, e o Paulo está aí por detrás produzindo para a gente, também se ele quiser um espacinho, pode falar. Nosso produtor. Nosso produtor, tá aí, ó, tá vendo? É vivendo e aprendendo, a necessidade faz o homem e a mulher. Ele que não faz o pão de cada dia dele não cair na mesa. Tem filho para criar. Então, assim, o que é que vocês têm para passar para a gente? Qual a dica? Eu sei que vocês já falaram tanta coisa sobre o serviço do intérprete, mas, assim, quais são as palavras de vocês quanto a essa questão
de ter pessoas que trabalham com mídia social, com TV, mas, porém, eles não têm essa visão para a comunicação como um todo. Né? O que vocês deixam como palavras, né, de incentivo para essas pessoas? Bom, que o intérprete de Libras, ele tem esse vasto contexto, né, no seu trabalho. É claro que quando você, nesse tempo de pandemia, eu acredito que você está falando no tempo de pandemia, certo? Então, nesse tempo de pandemia, você precisa, enquanto intérprete de Libras, porque você é um recurso também de acessibilidade, e você precisa fazer com que essa comunicação chegue às pessoas surdas, claro, de forma aprazível, de forma clara, e que você precisa buscar mecanismos para que isso aconteça. Então, a melhor forma de levar essa informação é você estar sempre se preparando dia a dia, dia a dia. O intérprete de Libras, a dica para o intérprete de Libras é que a gente nunca para. Eu, pelo menos, nunca paro. Em cada vídeo, em cada interpretação, eu estou aqui interpretando, eu estou me analisando, eu estou vendo como é que eu posso melhorar, qual a referência que eu consegui fazer nessa tradução e que eu posso melhorar ainda essa referência linguística para que o surdo consiga perceber ainda mais aquilo que está sendo falado. Então, o importante é que, nesse momento de pandemia, você, intérprete de Libras, tem que ser um intérprete de Libras acessível. Você tem que se ver como um instrumento de comunicação. Você tem que se ver que, nesse momento de pandemia, os surdos, a comunidade surda e também as pessoas precisam de você. E que, por detrás desse surdo, tem familiares que também precisam de você enquanto profissional. Né? Então, se a gente pensar, não, eles têm família, então a família precisa cuidar. Não, a família que leve, não, a família que se comunique. E, na verdade, não é isso. Então, a principal dica no tempo de pandemia é que o próprio intérprete de Libras se veja como alguém que pode estar levando essa comunicação, mesmo de forma difícil ou trabalhosa, porque, de verdade, gente, não é fácil, mas não é impossível quando você pensa no outro. E o tempo de pandemia tem chamado essa atenção, né, para todos nós. De a gente se ver, de a gente pensar mais na outra pessoa. Então, pense mais naquela outra pessoa que necessita do teu trabalho como intérprete de Libras, como alguém que ama o que faz e como alguém que ama estar interpretando, porque o ato interpretativo é muito prazeroso. E ainda tem outra situação, eu sei que tu tem que ir encerrando, mas outra situação é a saúde do intérprete, né? Aqui a gente está com 1h18 de live, né? É só a Jade que está interpretando. Esse não é o certo, a gente sabe. Né? A gente convive, a gente provoca, a gente sabe. Mas a atenção à saúde do intérprete, né? Muitos só querem contratar um intérprete para fazer 4 horas de conferência, 3 horas de conferência, né? E não sabe que tem um intervalo. 1 hora de live. É, desculpa. Então, assim, mas está se arranjando. Então, assim, a saúde do intérprete, o pessoal não liga para isso, não é isso, já? Se não vê, não sabe que tem que. Eu preciso explicar nesse momento para as pessoas que estão vendo e que não conhecem a gente. Eu e o Paulo, a gente trabalha não só na parceria de casal, como na parceria das ideias e dos planejamentos, né? Então, quando eu falei assim, vamos interpretar o jornal agora, hoje ainda, então ele está ali no campo da organização dos instrumentos para que isso aconteça, como o Pajama falou, né? O produtor, né, Pajama? O produtor. Então, enquanto a gente está aqui na live, ele está aqui organizando para que tudo possa acontecer de forma bem boa para que a gente possa estar vendo na internet. Mas ele está aqui, viu, gente? Ele está trabalhando. Beleza.
Paja, eu vou deixar a fala contigo aberta, tá? Aí na sequência eu encerro, mas aí eu queria que as pessoas estão mandando parabéns para ti aqui, parabéns para Jace e para o Paulo. O Márcio também já teve que, o Márcio não, o Antônio, ele teve que sair porque ele está interpretando agora, está rodando no Jornal Nacional, ele deve estar interpretando lá no Facebook. Xandeco Gravações está mandando parabéns. A Maria Rosa, parabéns a todos, vocês são pela boa iniciativa, um verdadeiro show. O Leandro novamente está direto, a Dedé novamente. Então, assim, eu deixo aberto para ti, para tuas ponderações. É, que a Maria Rosa, você ainda tem intérpretes, mas várias já aconteceram sem intérpretes. É o que a gente acho que entrou agora. E acho que também é uma coisa que tem que se falar muito. A gente está conseguindo fazer, a gente tem um acesso que minimamente a gente faz, né? Imagine os interiores que não têm um acesso à internet, né? Não têm um acesso a essa comunicação. Então, deixa aberto aí para ti essa parte e aí fica à vontade. Eu queria primeiro agradecer pelo convite e dizer que foi muito legal, né? Que a primeira live a gente nunca esquece. E foi bem legal esse processo aí de construção dessa live, junto com essa turma aí de produtores inusitados, foi bem interessante o que a gente movimentou para acontecer aqui. Eu estou olhando para os meus também. E eu queria dizer para vocês uma coisa, para todo mundo que está assistindo. É muito difícil a gente conseguir fazer um trabalho desse. Eu já tive vários convites para participar de várias lives, e a primeira pergunta que eu fazia é: tem como ter intérprete? Aí, não, não sei, não dá. Eu digo, quando vocês tiverem um intérprete, vocês me chamam. Porque não dá para falar de acessibilidade se eu não consigo ter o mínimo de acessibilidade possível. Então, isso para mim é inviável. Vocês estão me ouvindo? Porque eu perdi completamente meu retorno. Estão ouvindo? Então é isso. Eu queria agradecer e dizer para vocês que eu estou muito honrada de estar participando desse momento, muito satisfeita, e dizer que o momento é de cautela, mas acima de tudo de cuidado um do outro, né? Eu acho que a gente precisa cuidar um do outro, eu acho que a gente precisa, sobretudo, cuidar dos nossos, né? Mas cuidar de si também. Então, assim, por favor, usem máscara, usem máscara, é nosso mantra diário. Usem máscara, lavem as mãos, usem álcool e gel o tempo todo. É, E, por favor, fique em casa. Se for o jeito, só sai se for realmente obrigatório. Se não, fique em casa. Cuidem dos seus, cuidem de vocês. E vamos que vamos. Vai passar. Vai passar. Eu sei que vai. Então, essa mensagem que eu tenho que deixar para deixar com vocês. Vai passar. Mas a gente precisa fazer, cada um fazer a sua parte. Tá bom? E não esqueça, sejamos a mudança que a gente tanto quer no mundo. Tá bom? Obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer também pela, pela, pela aceitação do convite, né? Tanto a Jace e o Paulo, quanto a Alessandra. Então, além de ser pessoas especiais no meu segmento, no meu movimento, são pessoas especiais na minha vida, eles sabem disso. E esse roteiro de live já estava um bom tempo querendo fazer, acho que está na terceira semana de pandemia. Eu pensei em fazer algumas coisas, mas eu me vi inquieto em fazer algo e não colocar a comunicação de fato para todos. Então, eu preferia nem fazer, né? E aí, como rolou uma certa live, eu disse, dá para fazer, tá? Então, conversei com o Paulo e já se eles, a gente se arranjou. Não foi assim como eu esperava, porque não foi para o canal do Instagram, deu uma travada, a gente vai ver isso aí direitinho, vai acontecer outras lives, mas está salvo aqui no canal da Jace Paulo, então a gente já aproveita, já divulga. Inclusive, quem está no canal do YouTube aí, eles já colocaram até o edital
do Sesc, tá? O link do edital do Sesc. Então, Ótimo. a gente vai começar a divulgar também aí, aproveitar. Eu já estou me sentindo um dos donos dessa rede aqui, viu, Jace? Do canal do YouTube. A gente vai usar mais eles, né? Eu achei bem melhor. E parabenizar a Alessandra, que a Alessandra ela não tem parado. Ela hoje ela trabalha na Sede Pop e as demandas estão chegando, pessoas com deficiência precisando de alguma atenção e a secretaria ali tentando minimamente solucionar e em home office ela está lá. E aí tem a vida pessoal dela, né, que quem conhece sabe, né, é uma mulher muito forte e que eu amo muito mesmo de coração. Eu estou aqui declarando para você, é uma amiga do peito e eu aprendo muito, né? Todos os dias eu tenho aprendido muito. Eu e minha esposa estamos maravilhados em te ter, em ter a tua família, na minha família, tá bom? A Jace e ao Obrigada. Paulo que prontamente não vamos fazer e tal, rola e faz esse trabalho que já conheço há bastante tempo. Nós temos outros intérpretes bons dentro do Maranhão, mas por amizade, por vínculo, eu me aconchego mais a esse casal. Não tem como. Então, parabenizo a vocês dois também, que têm um filho belíssimo. Vocês têm que ter atenção dentro da casa de vocês, aos filhos de vocês e aos filhos dos outros que têm a dificuldade que não têm a dificuldade de se comunicar, que há dificuldade da comunicação chegar até eles, porque eles se comunicam, né? Da forma deles, na língua deles, mas eles se comunicam. A gente é que não faz essa comunicação e vocês têm essa atenção a eles, né? Então, parabéns a vocês. Meu muito obrigado de coração. E vai ficar salvo aqui no canal do YouTube. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram aqui. Ao Guilherme Meirelles, Márcio Roberto, falamos muito dele, a Grace Silva, a Maria de Jesus participou também com a gente, Tiaguinho, é o Thiago Surdo participou, a chefe de vocês, acho que ela ainda está online, Beatriz Carvalho, está mandando parabéns para vocês pelo trabalho. Beatriz Carvalho. Agora que ela sabe que tem isso aqui, pode esperar, viu? Pode esperar. O Antônio Marconcelos, Obrigada. o Leandro, o Savilo Rolandes, Dedé, mas eu já falei, Xandeco Gravações, Dedé, um beijo. Marilda Rosa, enfim, então parabéns Marilda. obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco. E minhas saudações, fiquem em casa, vamos levantar a hashtag aí, é tempo de guarnecer em casa, tá? Usem, Tempo de guarnecer em casa. se sair mesmo só por necessidade, se sair, mete máscara nessa fuça, álcool em gel na mão, beleza? E muito obrigado de coração e aguardem nossa próxima live. Tá bom, gente? Muito obrigado. Paulo, ó. Paulo. Obrigada, Paulo. Um abraço a todos. Obrigado. Nosso produtor, obrigada. Tchau, gente. Tchau.